Tudo bem, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite deste domingo, para a gente comentar o empate do Santos em 0-0 com o Fluminense, agora há pouco na Vila Belmiro. Jogo que teve 12.515 pagantes para uma renda de R$ 738.351,62. Bem longe, né, daquela realidade do Morumbi lotado, 50 mil pessoas, 4 milhões, enfim. É a casa do Santos. E eles acham que a Vila Belmiro é importante para meter pressão no adversário, etc e tal, coisa nenhuma. O que ganha jogo não é arquibancada, não é torcida, não é campo. O que ganha jogo é time bom. E o Santos está caminhando, acho eu, para isso. Eu gostei do Santos hoje. Vocês gostaram? Vamos falar sobre isso, gente. Mas antes, não se esqueçam, hein? Se inscrevam aqui no canal, dê um like, ative o sininho, hype esse vídeo, porque tudo isso é muito importante para mim. Tá bom? Passei de 170 mil, graças a vocês. Então, gente, foi uma pena, foi um pecado o gol do Tiquinho ser anulado no final da partida. E não tem o que reclamar, gente, estava impedido e ponto, estava impedido. Uma pena, ele ficou um pouquinho à frente, tá? Nem dá para você falar, o Tiquinho poderia ter esperado um pouco, não dá, meu. Ali no lance, no afã da jogada, você não tem como ter essa percepção. Mas foi uma pena, gente, uma cabeçada certeira, sem chance nenhuma de defesa para o goleiro Fábio. Seriam os 3 pontos, porque foi o último lance do jogo. O Fluminense teria a saída de bola, o Santos ficaria lá e ganharia o jogo. E o Santos pularia à frente ainda, daria um salto legal dentro da tabela de classificação, porque ele chegaria, nesse momento, a 24 pontos. Entendeu? E daria uma distanciada para a zona do rebaixamento. Daria uma distanciada. Porque se por um acaso o Vasco vencer o Sport na Ilha do Retiro na noite desse domingo, o Vasco, ele iguala o número de pontos do Santos, mas ele passa à frente no saldo de gols. O saldo de gols do Santos é menos 11 e o saldo de gols do Vasco nesse momento é menos 2. Ganhando o jogo vai diminuir esse saldo, obviamente, para menos 1 ou 0 ou 1 positivo, dependendo do resultado da partida. E se isso acontecer, quem entra na zona do rebaixamento é o Juventude, com 21 pontos. E o Santos ficaria apenas 1 ponto da zona do rebaixamento. Continua muito preocupante a situação do Santos. Muito, muito. Mas eu achei que o Santos melhorou, gente. Achei que o Santos melhorou. Foi um time mais o primeiro tempo, o Fluminense... O primeiro tempo foi assim, a primeira metade do primeiro tempo, na minha opinião, foi igual. Na segunda metade do primeiro tempo, o Fluminense foi ligeiramente superior. Ligeiramente superior. Mas qual foi a grande defesa que o Brasão fez? Nenhuma. E o segundo tempo, todavia, foi todinho do Santos. Todinho do Santos. O Fluminense não viu a cor da bola. Não viu a cor da bola. Santos criou grandes oportunidades. Olha, teve ali o gol anulado do Tiquinho, teve aquela outra jogada ali com o Fábio fazendo uma ótima defesa, mas o volume de jogo do Santos foi muito legal. Foi muito legal. Eu gostei disso. E agora, eu faria modificações nesse sistema de jogo do Santos, entendeu? Eu tiraria os pontos. O Santos não tem pontas. Não tem. O Guilherme não é um bom ponta. O Cavaleiro também não é um bom ponta. Eu tiraria os pontas. Deixa de opção para se você precisar durante o jogo. Sairia desse 4-3-3 ou 4-2-3-1, enfim. Se bem que o Santos jogou no 4-4-2 com os pontos recuando, ficando o Neymar e o Roleiser mais liberados aí à frente. Mas não funciona. Precisa ter aquele cara lá na frente, a referência, o centroavante. Precisa desse cara. Não tem jeito. Precisa. Então, o que eu faria? Eu colocaria o Santos num 4-3-2-1. Os 4 zagueiros atrás, os 3 caras no meio campo. Aí eu tô imaginando o Arão jogando, né? Então, Arão, Bom Tempo, eu colocaria o Bom Tempo para jogar, e o Vitor Hugo, tô imaginando que ele vai jogar também bem, né? Tá? Sacaria do time Rincon, Zé Rafael, Schmidt, etc e tal. Eu faria esse meio campo aí. Arão, Bom Tempo e Vitor Hugo. Colocaria Neymar e Roleiser um pouquinho mais à frente, juntos. E lá na frente, o Lautaro Dias, que é o jogador que foi contratado neste domingo, pelo menos as informações vão ao encontro dessa contratação, e foi o Samuel Venâncio, lá de Minas, que deu a informação em primeira mão no Twitter dele. Então o Santos está contratando aí o argentino Lautaro Dias,
do Cruzeiro, que vinha sendo muito pouco aproveitado, e aí foi uma questão aí de decisão de escolha do Alexandre Matos. Então, gente, eu ficaria com, você lá, Brazão. Eu estou muito preocupado com o Mike, ele não está jogando nada. Nesse momento eu colocaria o Igor Vinícius. Eu faria Brazão, Igor Vinícius, aí nós vamos ter lá o Adonis Frias, Luan Pérez e na esquerda o Escobar ou o Souza. Hoje, por exemplo, era um jogo que talvez fosse melhor para o Souza, por conta da postura do Fluminense. Talvez ele fosse até melhor para fazer esse jogo crescer. Mas enfim, quando o Santos precisa de marcação, o Escobar é melhor. Então, Brazão, Igor Vinícius, o Adonis Frias, Luan Pérez, se chegar outro jogador, sei lá, pode ser o titular. E na esquerda o Escobar, aí faria Arão, Bom Tempo e Vitor Hugo, Roleiser e Neymar e na frente o Lautaro. Porque você precisa colocar o Neymar e o Roleiser juntos. Essa é uma outra possibilidade de você ter os dois juntos. Mas nessa escalação do 4-4-2, eles ficam lá na frente. E não tem centroavante. O Santos precisa ter uma referência ali. Vocês viram como mudou o jogo no segundo tempo, quando o Vojvoda colocou primeiro o David Washington, depois o Tiquinho. Quando ele coloca o Tiquinho, ele abre o David Washington, porque saiu o Guilherme, certo? Saiu o Guilherme, então ele abriu ali o David Washington. Mas o Santos precisa ter um centroavante. Talvez não venha a ter um centroavante se os atacantes ou os caras do meio campo forem muito bons. Porque quando você joga no 4-4-2, como jogou hoje, os dois volantes, eles têm que ser muito bons. Você tem os 4 zagueiros atrás e os 4 caras aqui, tá? Cavalheiro, Rincon, Zé Rafael e o Guilherme. Rincon e Zé Rafael, eles têm que ser os caras diferenciados. O Rincon não nunca foi. E o Zé Rafael hoje não é nem sombra daquele jogador que foi no Palmeiras. O que acontece? A bola não chega com qualidade lá na frente, nem pro Neymar, nem pro Roleiser. Agora, se você tem três volantes, Arão, Bom Tempo e o Vitor Hugo, Neymar e o Roleiser, mais o centroavante, você dá espaço para os seus laterais apoiarem. E o Santos tem no Souza e também no Igor Vinícius, nesse momento, 2 laterais que podem ser agudos. Porque o que adianta você ter o Cavaleiro em campo? O que adianta você ter o Guilherme em campo? Eles acrescentam muito pouco. Eles, como alternativas durante os jogos, é interessante. Aí eu preciso abrir o jogo, preciso dar uma amplitude maior, eu preciso agora do contra-ataque, sei lá. Aí seria interessante. Agora, ter pontas, sinceramente, hoje, eles são muito mais secretários de laterais do que atacantes. Então, eles se desgastam demais. Quando eles chegam na frente para ter a bola, no 1 contra 1 contra a defesa adversária, os caras estão cansados, porque eles voltam o tempo inteiro para marcar. Então, eu abriria mão desse sistema com pontas. Eu jogaria com 3 volantes. Eu coloquei aqui Arão, Bom Tempo e Vitor Hugo, mas aí você pode colocar Schmidt, Zé Rafael e Bom Tempo, Schmidt, Zé Rafael e Vitor Hugo, o Arão entrando em forma. Eu imaginei Arão, Bom Tempo e Vitor Hugo com todo mundo em forma. E o Vitor Hugo jogando o que de fato ele tem possibilidades e potencial para jogar. Porque é muito bom esse moleque. Da base do Flamengo, o Santos contratou nesse final de semana. O Adonis Frias entrando na zaga, que foi a outra contratação do Santos, e o Lautaro Dias também ficaria ali como centroavante. Entendeu? Mas voltando ao jogo, foi uma pena, gente. Foi uma pena o gol anulado do Tiquinho, foi um pecado, porque aí o Santos conseguiria vencer e voltaria a fazer as pazes com a vitória, como falei para vocês. Outra coisa que chamou a atenção nesse jogo foi depois da partida, né? Eu ia falar sobre isso mesmo que o Neymar não tivesse dito nada. Gente, o Neymar não foi convocado para a seleção brasileira. O Ancelotti falou, ele teve um probleminha lá, dando a entender que ele não foi convocado porque estava lesionado. Mas pera um pouquinho, jogou hoje. Jogou os 90 minutos. Então, o Neymar não foi convocado por opção do técnico Carlo Ancelotti. Ele deixou o cara de fora. Deixou o Neymar de fora. Entendendo que o Neymar hoje, nesse momento, não tem bola para jogar na seleção. E o próprio Neymar admitiu isso na entrevista pós-jogo. Eu não fui convocado por opção do treinador. Só me resta agora torcer para a seleção brasileira, que é o que eu vou fazer. Entendeu? Que é o que eu vou fazer.
Cá para nós, vai ser até melhor. Porque assim ele fica lá no Santos, o Vojvoda vai ter todo esse período aí para poder trabalhar a equipe santista. O único jogador que o Santos vai perder é o Rincon, que foi convocado para a seleção da Venezuela. O Santos vai fazer 3 jogos em setembro. 3, por causa da data FIFA, não disputa outro campeonato. Tem São Paulo como mandante e vai sair para pegar Atlético Mineiro e Bragantino. Olha o tempo que o Vojvoda vai ter para montar esse time. Olha o tempo que ele vai ter para montar esse time. Então, o Neymar ficando de fora da seleção brasileira, eu acho um grande negócio, porque me interessa muito mais o Santos do que a seleção brasileira. Entendeu? Agora, é uma pena que pro próximo jogo, que é contra o Atlético Mineiro, o Roleiser não vai poder jogar, tomou o 3º cartão amarelo. É uma pena, é uma pena. Mas você tem uma solução boa ali, você tem o Barreal, você já pode ter o Vitor Hugo, entendeu? Porque deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente, porque o próximo jogo do Santos, que é contra o Atlético Mineiro, deixa eu ver aqui, gente, aqui, deixa eu ver aqui onde é que tá. O meu cursorzinho aqui, agora ele apareceu. 22ª rodada, cursorzinho danado. 23ª rodada, Santos e Atlético Mineiro. Vai ser dia 14, ou seja, daqui 2 semanas. Daqui 2 semanas. Então vai ser o tempo que o Vojvoda vai precisar para montar esse time. Montar sem o Roleiser, impor o estilo de jogo dele. Então, eu acho que essa parada vai ser muito benéfica aí para o Santos. Muito benéfica mesmo, entendeu? Então, essa é uma questão importante, tá? Gente, é o seguinte, o Santos, eu tava olhando hoje nas redes sociais, que o São Paulo pode estar contratando o Marcos Leonardo. E eu vi muito torcedor do Santos indignado com isso. Eu não vou ficar indignado. Marcos Leonardo? Vocês estão brincando. Ficar indignado com o Marcos. O Santos contrata o Lautaro Dias e pede. Eu quero o Marcos Leonardo longe do Santos. Ou será que vocês esqueceram o rebaixamento? Vocês não têm memória? Vocês não lembram do que esse moleque não fazia gol? E antes de um jogo importante contra o Atlético em Curitiba, já naquele trio de jogos, aquela trinca de partidas do Santos para não ser rebaixado, ele apareceu bêbado. Para ele e o Jean Lucas, para viajar para Curitiba. Vocês estão com saudade disso? Vocês estão indignados que esse cara foi pro São Paulo? Eu não quero nunca mais que esses caras apareçam no Santos, gente. Vocês esqueceram o rebaixamento? Vocês viram o gol que ele perdeu no primeiro tempo? Do jogo contra o Fortaleza, na Vila Belmiro? O Jean Lucas chuta o chão e ele chuta uma bola. Tinha ninguém que conseguiu chutar a bola em cima do cara. Vocês estão brincando, né? Eu quero que o Marcos Leonardo suma no São Paulo, ele vá para onde ele quiser. Eu não quero mais ver esse cara no Santos. Não quero. Pelo amor de Deus. O Santos vende a base e não sei o que lá. Esse cara tem que ser vendido. O menino, o Lucas Meirelles, saiu agora. Foi uma pena. Foi uma pena. O David Washington, quando saiu naquela época, também foi uma pena. O Marcos Leonardo, tem gente indignada. Sormani, vai lá, fala mesmo, dá cacete na diretoria. O Santos contrata o Lautaro Dias e o São Paulo contrata o Marcos Leonardo. Ainda bem. Gente, pelo amor de Deus, pô. Vocês têm memória curta. Olha o que esse cara fez no Santos. Ele jogou 3 anos como titular no Santos. Não fez quase nada. E nos 3 anos que ele jogou lá, o Santos brigou para não ser rebaixado. Seu Mané, mas agora o Caio Jorge tá fazendo gol lá no Cruzeiro. Calma. Voltou para a seleção brasileira. Calma. O Yuri Alberto também teve uma grande fase. Vamos ver. Vamos esperar. Entendeu? Então eu queria só fazer esse comentário a respeito do Marcos Leonardo. Eu não quero mais ver esse cara vestindo a camisa do Santos. Não quero mais ver esse cara vestindo a camisa do Santos. Aliás, todos que estiveram no rebaixamento no ano passado, em 2023, não deveriam vestir mais a camisa do Santos. Na minha opinião, eu mandaria todos embora. Todos. Eu separei aqui o time que jogou, do Santos, que jogou aquela partida final contra o Fortaleza, né? Fortaleza na Vila Belmiro. João Paulo, eu teria mandado embora. Baço, teria mandado embora. O Jair entrou no segundo tempo,
Mas o Jair, coitado, estava acabando de chegar, acabando de subir, teve culpa nenhuma. Messias já foi embora, Dodô já foi embora, Nonato foi embora, Lucas Braga foi embora, Rincon tá aí, poderia ser mandado embora também, Lucas Lima, suma, Jean Lucas, sumiu, graças a Deus, o Marcos Silveira, sumiu, Marcos Leonardo, sumiu, Soteldo já foi embora, Gabriel Inocêncio, sumiu, o Furk, sumiu, Patati, também assim como o Jair, os jogadores estavam saindo da base naquele momento e que não tiveram nada a ver com o rebaixamento. E o técnico era o presuntinho, né, o Marcelo Fernandes. Mas eu queria dizer isso nesse vídeo, porque eu não me conformo, gente, de ler comentários nas redes sociais de torcedor indignado. Ah, o Santos perdeu o Marcos Leonardo pro São Paulo e agora contrata o Lautaro Dias. Ainda bem! Ainda bem! Eu não sinto saudade nenhuma do Marcos Leonardo. Caio Jorge, Marcos Leonardo, esses caras não fizeram nada pelo Santos. O Caio Jorge era o centroavante do Santos naquela decisão contra o Palmeiras, na Libertadores. O Santos perdeu. Ah, o time não era bom? Claro que era, chegou na final da Libertadores. Óbvio que era. Óbvio que era. Então, gente, eu não sinto saudade desses caras. Não sinto saudade. E eu acho um absurdo, respeito a opinião de todo mundo, mas eu tenho o direito de dar a minha opinião. Eu acho um absurdo o torcedor do Santos ficar indignado com o fato do Marcos Leonardo saindo para o São Paulo. Que vaga! E que lá se exploda. Eu não quero mais saber desses caras. Não quero mais. Eu quero saber desses caras que estão lá agora. Esses caras. Vamos torcer para o Lautaro Dias dar certo. Vamos torcer para que tudo dê certo. Tá? Então é isso aí, pessoal. Gostei do Santos. Não perdeu. Sobrou um pontinho importante. Vai ter 2 semanas para trabalhar no jogo para jogar contra o Atlético lá na Arena MRV. É duro? É. Muito duro. Mas era difícil também jogar contra o Cruzeiro. O Santos foi lá e ganhou. Então, se ganhou do Cruzeiro, pode perfeitamente ganhar do Atlético também. Por que não? Eu acho que tem muita coisa para crescer nesse trabalho do Vojvoda. E o Santos mostrou isso hoje no segundo tempo dessa partida contra o Fluminense. Tá bom, gente? Deixa a opinião de vocês aí. Vocês sabem que eu leio, tá bom? Qualquer coisa, se tiver nova contratação, eu volto. Senão, amanhã a gente volta a se falar. Tá bom? Até!